Bom, pessoal, tô voltando aqui porque eu tenho que dar continuidade ao projeto do storytelling, né? Até porque eu tô fazendo o curso e preciso agora provar que eu tô entendendo as técnicas que eu tô realmente aprendendo. E a história de hoje, já que a gente começou a brincadeira contando história, a história de hoje vai ser sobre um menino chamado Fernando. O ano começou, né? E ele era um menino brilhante. Eu passava exercício, ele acertava tudo. E aí ficava à toa e dizia: Fernando, já acabou? Ele falou: já. Peraí que eu vou passar mais um. Duvido que você consiga esse. E nessa de ficar desafiando o Fernando, cada vez que eu passava, mais ele fazia, ele dava conta do recado. Ele era muito bom e era um menino super gente boa, super agradável. Então, às vezes, ele acabava, eu já estava até enjoado de fazer exercício enquanto a turma estava fazendo. E ele vinha conversar comigo, ia lá perto da minha mesa e ficava batendo papo, falando, vamos conversar um pouquinho. Aí algum aluno me chamava, peraí, Fernando, ia lá, ajudava o aluno, e voltava, e com isso a gente foi se aproximando. Aí vieram as férias de julho, ele entrou de férias, quando chegou em agosto, ele era um menino assim que ele estava sempre limpo, né? Sempre muito asseado, uniforme clarinho, a gente percebia um capricho muito grande com a pessoa dele, né? E aí quando chegou em agosto, as aulas voltaram, ele já voltou no primeiro dia com um uniforme mais amassado, assim. Mesmo sendo de malha, que a camiseta era de malha, ela estava meio mastigada. Aí a semana foi passando e ele estava vendo com a camisa já encardida. E eu comecei a achar aquilo estranho. Falei, nossa, esse menino era tão caprichoso, está acontecendo alguma coisa com ele. Mas eu ainda não havia detectado. Só que ele também começou a mudar o comportamento em sala de aula. Ele sentava na frente, fazia tudo, acabava, eu desafiava ele fazia mais. E aí ele começou a não querer fazer. Na hora eu explicava, ele ficava conversando na hora da explicação. Ele estava sentado aqui no meio da sala, ele olhava para trás para conversar, fazer linha cruzada lá com o colega do canto. Eu passava exercício, ele não fazia, não queria nada e assim começou a atrapalhar a aula. Então no primeiro momento eu dizia, Fernando, meu filho, você está atrapalhando, faz isso. E ele ficava zangado, ele começou a ser mal criado comigo, começou a fazer... Mudou completamente e eu fiquei vendo aquilo e falei, gente, o que está acontecendo com esse menino? Porque não é normal, né? Até porque assim, o padrão dele mudou, mas mudou assim, saltava aos olhos a diferença de comportamento dele. E aí ele começou a me desafiar e não prestava atenção e atrapalhava a aula. Aí, para eu não bater de frente com ele, porque eu percebia que estava acontecendo alguma coisa e ele não dizia, o que eu passei a fazer? Eu tirava os colegas que sentavam e que ele começou a juntar. Ele era muito inteligente, era um menino agradável, ele começou a juntar todo mundo, a galera sentava em volta dele e no meio da aula ele ficava conversando, atrapalhando, e aí já não estava me deixando trabalhar. Então, para eu não bater de frente com ele, eu passei a não brigar com ele, não falar nada, não o abordava, porque eu via que ele estava com problema, e tirava os colegas que estavam em volta. Fulano vai para esse canto, cicrano vai para aquele. Volta e meia eu trocava a molecada de lugar, para não ter que ficar brigando, então eu trocava de lugar, porque ele se acalmava um pouco, eu conseguia dar aula. Até que um dia eu troquei todo mundo e ele continuou atrapalhando, parecia que ele estava me desafiando. Na verdade não era desafiando, ele estava me pedindo socorro. E aí ele ficou teimando, eu falei, Fernando, chega, não dá mais, você está atrapalhando, desde que as aulas já começaram, você está perturbando a aula todo dia, cara, eu não sei o que está acontecendo com você, mas não está dando mais. Faz o seguinte, pega seu material, sai de sala. Já está com a matéria dada, a página tal, vai fazer exercício lá na coordenação. Tirei ele de sala. Só que aí, assim, quando eu tirava algum aluno de sala, né, eu acalmava a turma, dava exercício, botava a turma calma e dizia, gente, ó, só um instante que eu vou lá na coordenação resolver a questão do fulano. E aí fui lá no SOP, no Serviço de Orientação Pedagógica da escola, para conversar com ele, o que está acontecendo, e ele assim, não está acontecendo nada, meio desafiador, né? Aí eu falei, bom, já que você não quer me dizer o que está acontecendo, já que você está atrapalhando demais a aula e não está querendo ajuda e também não melhora, eu vou fazer o seguinte, amanhã você só vai entrar na minha aula com a presença do seu responsável. Sem responsável você não vai assistir minha aula, porque não tem mais condições. Aí ele começou a chorar, chorou, um choro compulsivo, mas chorava, desandava de chorar, e aí todo mundo preocupado, eu preocupada, a orientadora preocupada, todo mundo preocupado, pegaram água com açúcar, né, pra ele se acalmar, não sei o que, e ele chorando. Aí a gente esperou, pedir para o inspetor tomar conta da turma, porque aí a situação se agravou lá na coordenação, e aí pedi para o inspetor tomar conta da turma e fiquei lá tentando resolver o problema dele. E aí quando ele parou de chorar, quando ele acalmou, eu falei, o que está acontecendo, Fernando? Porque você não tá normal, cara, você não era assim, tu era super parceiro, a gente se dava super bem, mudou tudo, o que está acontecendo?
E aí ele desandou a chorar de novo, e aí eu falei, bom, eu vou ficar aguardando, quando você se acalmar, se acalma, bebe essa água, quando você se acalmar, você me explica. Aí ele falou, professora, meus responsáveis não podem vir à escola. Por quê? Porque minha mãe tá com câncer, tá internada lá na região dos Lagos, lá em Araruama, sei lá, Araruama, um hospital que tem lá, Araruama, São Pedro, eu não sei, tá internada lá. Eu sou filho único, meu pai tá lá com ela e eu tô morando sozinho. Então, meu pai recebe o pagamento, bota um valor na conta, eu tô com cartão, eu pago as contas da casa, eu faço as compras, eu me viro sozinho e cuido de tudo. Cara, meu coração ficou apertadinho. Aquele menino gritando, tava me pedindo socorro. É igual o peixe, tu tira o peixe da água, o peixe começa a pular. Mas ele tá pulando de desespero. Então assim, muitas das vezes, quando o teu aluno tá muito agressivo, ele tá muito diferente com você, ele tá te pedindo ajuda. E às vezes a gente não vê. E eu falei, gente, é uma barra muito pesada para um menino de 14 anos. Aí eu falei para ele assim, olha, Fernando, sinto muito, eu não sabia. E se eu não te tiro de sala e não tomo essa atitude drástica com você, eu ia continuar sem saber. Mas assim, a gente tá aqui do teu lado para te ajudar. Você aceita a nossa ajuda? Ele falou, aceito. E aí o que aconteceu? A gente passou a acolhê-lo mais do que o normal. Todo dia ele chegava em sala de aula, mesmo os dias que eu não dava aula na turma dele, eu passava lá, batia na porta, Fernando, vem cá. Dava um beijo na cabeça dele e dizia, bom dia, como é que você tá? Como é que tá sua mãe? Então ele começou a perceber, eu fazia isso, a orientadora fazia isso. Então ele começou a perceber que ele estava sendo cuidado. Sabe, que apesar de estar muito difícil a vida para ele, tinham pessoas que gostavam dele, que estavam ali do lado dele, caminhando com ele. E aí passou o ano, ele voltou a melhorar os estudos. Eu comecei a falar, falei com ele, Fernando, seu uniforme mudou. Ele, professor, eu não sei lavar roupa. Aí a gente ensinou como é que ele deveria fazer, não sei o que. A gente começou a dar orientações a ele. E todo dia a gente perguntava pela mãe dele. Né? E ele vinha dizendo, não, minha mãe melhorou, não sei o que, não sei o que lá, tá assim, tá assado, e a gente, não, ela vai ficar boa, e a gente sempre apoiando ele, sempre perguntando. Ele começou a se sentir acolhido e começou a melhorar. Bom, acabou o ano, obviamente ele era um aluno brilhante, ele passou de ano, e eu sempre organizava um baile de formatura pro nono ano, porque muitos deles saíam da escola no nono ano, entravam lá no primeiro ano do primário, né? Do fundamental, iam até o nono ano, depois saíam para fazer ensino médio em outra escola. Então, até então, só tinha formatura para o ensino médio. Então, esse menino que ficou 8 anos na escola, saía da escola em branco. E eu não achava justo. Então, eu comecei a organizar um baile. E ele foi nesse baile, né? Ele tinha lá o dinheiro que o pai depositava, ele juntou e foi. E eles tinham que ir de terno, as meninas vestidas arrumadas. E eu dizia, vocês vão botar um vestido longo, vão parecer uma Iemanjá, brincava com elas. E eles iam de terno, então assim, era o primeiro terno da vida deles, era o primeiro baile. Isso era fantástico, né? Eles amavam, eu amava mais ainda aquilo. E aí ele foi no baile de terno, aí eu cheguei pra ele chegou lá, todo sorridente, assim, eles chegavam muito felizes, assim. Era a primeira conquista mesmo deles, assim, da adolescência, né? E daí ele chegou no baile, eu falei, e aí, meu filho, como é que você tá? Com um sorriso estampado. Eu tava achando até que ele tava muito feliz, apesar da dificuldade, por conta do baile. Eu falei, e aí, meu filho, como é que você tá? Ele falou, eu tô muito bem, professora. Eu falei, e sua mãe? Aí ele falou, ela teve alta hoje, professora. Ela voltou pra casa e disse pra eu vir ao baile que ela ia ficar muito feliz. Cara, a gente se abraçou, começou a chorar. E aí ele falou pra mim, muito obrigada por ter me acolhido na hora mais difícil da minha vida. Eu nunca vou me esquecer disso. Nem ele, nem eu. Hoje ele é oficial da Marinha e tá muito bem. A única coisa que eu acho que eu tenho que aprender nesse storytelling é deixar de ser boca mole. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado da história do Fernando, porque realmente foi uma grande lição pra mim. Beijo!